Olá, boa noite. Como estão vocês? É um grande prazer darmos início a essa série de aulas gratuitas para que vocês conheçam melhor o nosso trabalho. Estamos aqui falando sobre o Código da Imunidade da Saúde, que é um tema essencial para que as pessoas possam não só aprender, como transformar a sua vida, né? Nosso objetivo é que seja uma grande imersão de conhecimento, de profundidade, em que nós vamos estar daqui a 2 minutinhos fazendo então esse brainstorming, né? Trabalhando a favor da ciência e do conhecimento. Nós vamos ter também o Dr. Leonardo Pimenta, que é professor de fisiologia, com muitas habilidades e muitas capacidades. Olá, Leonardo, tudo bem? Coloquei um fundo aqui maravilhoso, né? Não sei se dá para ver legal, tá bom? O som tá bom, gente? Tá bom o som, Nise? Que Tá ótimo, eu vejo a excelente. Nise o tempo todo, né? Mas é sempre bom ver assim. Ah, então tá bom. Prazer a todos aí nessa grande jornada nossa. É um presente nosso, né? A gente já tem aqui 18 participantes, né? Tem o pessoal que já consumiu o curso, acho que eles não querem ver duas vezes, mas seria importante, porque sempre a gente solta alguns pontinhos que são diferentes, né? A gente solta sempre uma fagulhazinha lá que às vezes é diferente da aula que nós vamos dar. Mas, na verdade, é um resumo, né? É um pupulier, né? Que podemos dizer assim, né? De tudo que a gente vai falar nos 6, 7 primeiros módulos. Né? E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E aí, é lógico, consumindo o curso, que a ideia de todo mundo é a modificação completa. É isso que a gente espera de todo mundo, essa jornada maravilhosa aí. Esperar um pouquinho o pessoal chegar, tá todo mundo escutando bem. Suporte, tá tudo ok. Tô vendo um monte de gente aqui. Edilene, Cecília, dá um oi aqui para nós, por Som favor. tá ótimo, Léo. Olá. Tá ótimo o Dayara, se som. eu errar o nome, é normal, tá, gente? Muito bom. Marcinda, Camila, Uishi, Úrsula. Já vi que tem aluno meu aqui, né? Da pós e do congresso também. Tá, tá o iPhone da Nádia aqui. Erondina, Eliana. Aí tem um que chama Asus, né? Não é o nome, é o nome do computador, tá? O Igor tá aqui. Jairo, Jairo 2. Nós temos dois Jairos. Acho que o Jairo entrou duas vezes aqui, ó. O Jairo é Mel, né? E a Cristina. Então tem uma turma aí para consumir realmente aí o nosso projeto, né, de coração, que vai realmente transformar as pessoas. E a ideia é vocês transformarem em si e tocar nas demais. Essa é a grande questão do processo, né, Nise? Sem dúvida. Acho que a grande transformação tem que acontecer dentro da gente, né? Você não consegue ser um terapeuta se você não tiver coerência interna. Aliás, coerência interna é uma das coisas mais importantes na Exatamente. vida. É você fazer aquilo que você sente, falar aquilo que você pensa, fazer aquilo que você diz para os outros fazerem. Então, é uma busca, né? E um grande desafio. E eu tenho a certeza de que esse curso ele vai dar uma dinâmica e vai dar uma energia, e as pessoas que forem se encontrando também têm esse momento de sincronicidade, né? Que estamos todos aqui, cada um trazido de um lugar, Erundina de Curitiba e outras pessoas de outros rincões do Brasil, alguns até de fora, que vão aparecer, mas eu tenho certeza de que o objetivo comum de todos é aprender mais sobre saúde e estarem trazendo algo de muito bom para o mundo, e que é a sua vida, a sua pessoa, a sua capacidade de fazer, a sua capacidade de estar e de se envolver nas coisas verdadeiramente com o coração e de fazer a diferença. Acho que é esse o nosso grande objetivo dentro do mundo. Muito bom. Nós vamos estar, então, Leonardo, começando daqui a pouquinho, né? Já estamos no horário 8h05 a gente 20:02. inicia. O time de suporte é maravilhoso. Tá? O time de marketing, agradecer. O Pedro já está visualizando, vocês estão visualizando já a minha tela? Já, já Tô estamos. sim, Léo. Tá E perfeito.
E eu vou introduzir o assunto falando um pouquinho de você, tá bom? Você é uma pessoa que tem, assim, Não faz essa isso que eu choro. essência, essa vontade de fazer, essa determinação. O cara determinado, viu? Quando coloca Gostou. uma coisa assim, o foco vai, né? E que tem transformado a vida de muita gente. Tem um projeto magnífico que é a Criança Obesa Não, que a gente depois vai estar estruturando melhor, que tem também dado aulas em muitas pós-graduações, mas que faz através do seu time, né, que é um time muito coeso, muito poderoso, porque um trabalha conectado com o outro, você vê que um levanta a bola, o outro corta, né? E é aquela coisa de nutrologia, juntamente com a fisiologia, com a educação física, com a medicina, e essa integralidade do conhecimento é que faz do Código da Imunidade e da Saúde a oportunidade de fazer com que as pessoas realmente se transformem. Então, o Leonardo, ele tem já publicações em várias revistas internacionais, mas uma que é emblemática, que a gente nunca pode deixar de citar, é na Nature, né? A Nature é uma das revistas mais citadas no mundo, que tem um dos maiores índices de impacto, e assim, nós temos o privilégio de ter você ali trazendo as suas ideias, então é um presente para nós, juntamente com o SENF e o Instituto Nisi Yamaguchi, estarem fazendo essa parceria para essa dinâmica dar tão certo, né? A Edilene não está ouvindo. Você está me ouvindo, Leonardo? Eu estou ouvindo você Edilene? perfeitamente. Vê se não é o seu som, tá? Edilene, Possivelmente é vê o se seu som. às vezes você tem que sair e voltar de novo. Daí a nossa assistência vai prestar atenção para você poder entrar. Eu vou escrever para a Edilene, então, para a Edilene, a Úrsula está. Então, aqui, Edilene, pode entrar de novo Exato. com o áudio. Estou com duas telas para ver quem está realmente participando aqui, realmente aguçado a querer aprender. Então, tem escapatória. Eu faço isso com meus alunos, né? Trabalho com 2 ou 3 telas. Estou vendo a Ana Paula aqui focada, falando assim, o que vai vir disso daqui? Né? Quem quiser ligar a câmera, estou vendo aqui a Edilene, que é um rapaz, né? Ok, a Edilene, dá um oi para nós, Edilene. Ele está com o computador da Edilene, hein? Tá? Tem o Sérgio, tá todo mundo aqui. Muito legal, gente. Muito legal mesmo, tá? Bom, acho que podemos iniciar, né? Até porque a gente vai estar conversando, né? A gente vai ter alguns slides que o Leonardo vai falar, daí eu vou comentar, a gente vai trazer o conhecimento para uma forma prática, para trazer para o dia a dia, para coisas que você vai poder utilizar. Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Então, o Código da Imunidade da Saúde, na verdade, é uma abordagem geral de como não estar inflamado. Infelizmente, a doença que mais assola hoje é a inflamação de macho grau, que leva a todas as outras comorbidades, que todo mundo já conhece: hipertensão arterial, diabetes, doenças cardíacas e possivelmente doença oncológica também. Mas a gente precisa entender o ensejo disso. Então, nós vamos navegar um pouquinho nessa história desse processo. Então, primeira parte, ó, vai cair na prova, viu, gente? Tem prova e quem não tirar acima de 8 não faz o curso. Não adianta, eu sou realmente professor rígido, não tem jeito. A Nish já falou que eu sou binário, 0 é 1. Então, aqui, ó, essa primeira parte, vocês estão vendo o mouse aqui funcionando bonitinho, é o que nós vamos hoje dar uma pincelada. Essa é a ideia. E amanhã, a Nis vai dar uma aula maravilhosa de câncer, imunologia, e eu vou entrar com outros eixos também, pós-Covid também, tá? Então, saltamos aqui para essa primeira parte. E aí eu digo para vocês, né? O prognóstico nosso, principalmente na doença que mais vai assolar as outras doenças, é a obesidade e sobrepeso. E quando a gente olha o gráfico aqui, o Brasil, em 2030, teria, tá, mais ou menos uma porcentagem
de 30% de pessoas obesas. Isso não quer dizer que elas são sobrepeso. Sobrepeso é aqueles 15, 20 quilos a mais. Mas já a obesidade, da qual vai deflagrar várias doenças. Mas será que é verdade que em 2030 a gente chega assim? Chega. Ó, em 2013 a gente já estava com esses números aqui. 25,2% para mulheres e 17,5% para homens. E o que a gente vê hoje, tá? Em 2023, são as taxas de homens chegando a 21% e as mulheres em 28%. E nós estamos em 2024. Então, a possibilidade ruim da gente subir mais ainda esses números do que o prospecto nos diz. E, infelizmente, a gente arrecada essa herança dos alimentos processados e ultraprocessados que nós herdamos dos nossos amigos da América do Norte, dos Estados Unidos, que é onde tem um índice maior de obesidade. E aí eu falo para vocês, mas com todas as intervenções, está adiantando? Realmente as pessoas estão emagrecendo? Estão chegando a diminuir o sobrepeso para eutróficos, que é o peso normal? E obesidade para o sobrepeso? Não. Está tanto aumentando o sobrepeso como a obesidade. A obesidade, em vez da pessoa diminuir para o sobrepeso, ela continua se mantendo. Olha só o nível de operações bariátricas que nós temos. E o nível, esse é o grande problema, tá? Cada 10 pessoas que operam, 9 voltam com o mesmo peso após 2 anos. Então, não está funcionando esse método forceps. Eu não sou contra. Ó, presta atenção, tá? A operação bariátrica. Mesmo porque se o indivíduo está com hipertensão, resistência insulínica, tá? Diabetes, e ele não vai mudar o comportamento, pode ser uma alternativa e talvez a única, mas ela tem que ser mantida. Então, a mudança de comportamento, que é esse estilo de curso que a gente dá, é o que vai favorecer o indivíduo a se manter dentro dos padrões normais de peso, não estéticos, mas não para ter doença. E o que aconteceu conosco? Antes a gente saía para caçar, às 6 horas, gastava muita energia, comia o que tinha e voltava às 6 da noite para não ser caçado e comido. Essa é a verdade. A gente sentou em frente ao computador durante 12 horas, gastamos pouquíssima energia, onde o nosso gasto energético é muito menor que o nosso consumo, principalmente de alimentos processados e ultraprocessados, que são extremamente gordativos, que tem uma gama de carboidratos, uma gama de xarope de frutose, que é extremamente, já tem uma relação direta com crianças e xarope de frutose, não são frutas, que leva, sim, à obesidade, tem já uma associação direta, e infelizmente nós gastamos mais energia. E aí apareceu um negócio muito interessante, né? Quando o Ronaldinho, o fenômeno, falou que o problema dele da obesidade era qual? Era a tireoide. Por isso que ele engordava bastante. Não era não o exercício físico que ele não fazia mais, porque ele era desportista, né? Não era o consumo exacerbado de bebidas e alimentos. E eu tenho hipotireoidismo e Hashimoto, uma doença autoimune. Por isso que eu vou dar uma aula de tireoide master para vocês. E mesmo assim eu sou eutrófico normal. Somente 5% tem realmente um processo de inflamação e ganho de peso por hipotireoidismo subclínico ou de Hashimoto. Isso eu vou falar nas aulas. A diferença deles e como é que a gente visualiza. E aí eu falo para vocês, não é hormonal. Fala, Nise. E uma coisa importante, né? Você vê que ao longo da vida e do desenvolvimento do ser humano, acabou acontecendo de termos hoje uma epidemia de doenças crônicas não infecciosas, que é o que hoje assola a humanidade, que traz hipertensão, diabetes e vários tipos de câncer, entre eles câncer de próstata, câncer de mama, câncer de útero e de endométrio, câncer de intestino, associados a essa questão do sobrepeso. Além disso, as doenças cardiovasculares, que têm sido também muito presentes. Claro que a gente faz hoje várias coisas, como estentes de coronárias, né, faz de grandes intervenções virarem pequenas,
Porém, a grande quantidade de pessoas com doenças cardiológicas por conta da obesidade, do excesso de colesterol, de triglicérides, é muito grande. E é por isso que esse conceito, ele também vem acoplado a toda uma mudança no patamar da humanidade e da longevidade, com múltiplas comorbidades, que são muitas doenças concomitantes. Exatamente. Olha só, você levantou um ponto ótimo. Com toda a ciência que a gente tem, com toda a estratosfera de instrumentação, intervenção médica nova, como é que a doença cardiovascular continua aumentando e matando mais em todo o mundo? Como é que continua ainda alto o índice do câncer de próstata, mama? Como é que o câncer de colo cresce absurdamente? Alguma coisa foi modificada. É esse ponto que a gente vai tocar. Tá? Muito bom, Nise. Ótima colocação. E aqui está por que nós estamos inflamados. Primeiro, as pessoas estão totalmente desnutridas. Elas comem 2.000 calorias e não têm uma vitamina, um mineral, uma fibra, proteína de alto valor biológico, que proteína é o melhor alimento que nós temos. Tanto é que o paciente oncológico, tudo que a gente quer é que ele tenha proteínas em dosagens ótimas para o sistema imunológico. Herbicidas, nós não temos muito controles, mas os alimentos deveriam ser in natura. O herbicida, junto ao contato conosco, tem desfechos muito ruins, tanto a microbiota quanto ao nosso DNA. Estimulantes, seja remédios, seja excesso de pó de guaraná, cafeína, entre outras coisas, também é um perjúrio, principalmente para o nosso eixo hipotálamo, pituitário e adrenal. As pessoas não estão dando conta, porque elas vão buscar dopamina o tempo todo. Toxinas de monte. Hoje nós temos o grande problema dos metais pesados. Até peixes que nós estamos pegando, que deveria ser de águas profundas, mais distantes e geladas, estão com contaminação de mercúrio. Medicamentos. As pessoas estão polimedicamentadas. Não polinutridas, nem polivitaminadas e nem poliminerais em geral. Então não tem um corpo que aguente. Excesso de trabalho, e aí depende de cada pessoa e filosofia. Eu sou chato a falar porque eu trabalho demais, mas eu tenho que contemplar com outras questões relacionadas ao meu estresse. Né? Pressão, tá? Individual, todo mundo tem, então eu tenho que tomar cuidado em relação a principalmente como eu vou ludibriar isso. Déficit de sono, eu coloco 2 vezes. É o maior malefício e quem não dorme direito também não emagrece. Quem não dorme direito não tem neuroplasticidade, os neurônios não funcionam bem. Eu vou mostrar slides para vocês comprovando isso. Então, a primeira situação, o indivíduo tem que dormir cedo. Eu vou falar do ciclo circadiano, que é maravilhoso. Alimentos processados e ultraprocessados, o grande veneno da humanidade. Como é que tantas crianças hoje têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Isso é microbiota de químicos que estão dentro desses processos. Alimentos processados e ultraprocessados. Corantes, edulcorantes, emulsificantes, adoçantes que não faz parte de uma via natural. Antinutrientes de monte, radiação e poluição. Aqui no ABC é um absurdo. Nós temos a petroquímica e ela emite vários particulados. Tanto é que a gente faz pesquisa com os nossos ratos lá perto e vê a deteriorização dos órgãos deles. Anemia, principalmente mulheres. Logicamente que não vai se fazer o exame, né? Principalmente vem do ferro, feitiço, eu vou falar um pouquinho disso, e anemia pós uma menstruação, pelo amor de Deus, tá? Tem que pegar o ciclo certo. Hipoglicemia, a doença do século vai ser o diabetes. Estuda-se, vou falar isso no próximo módulo, tá? Que é amanhã, que o Brasil vai aumentar em 40% a 50% a população com diabetes em 2040. E é o 4º país do mundo todo com mais incidência de diabetes e o 3º país do mundo todo com incidência para crianças e adolescentes. Olha como caminha a nossa humanidade em relação às doenças. Déficit de sono, vou falar bastante. Atividades inadequadas. E como, né, gente? E como a gente não se exercita? E falta de relaxamento. Isso é fundamental. Aí entra um prisma que eu vou falar lá na frente, que é um comportamento da qual é base nossa relaxar, entrar em um certo mantra. A Anis vai falar melhor disso, né? Ela vai falar bastante sobre isso depois. E aí eu falo para vocês, será que realmente, tá, existe a obesidade de fator genético clássico?
a transmissibilidade de pais e mães, não é bem assim. Logicamente que um pai e uma mãe que tenha obesidade, não fez a programação metabólica fetal que está dentro do nosso curso, pode fazer com que tenha uma propensão aos triglicéridos em 80% a mais do que pais e mães que têm pesos normais, eutróficos. Mas não quer dizer que se essa criança consumir alimentos bons, ela vai engordar por essa carga genética. Não, está aqui, ó, 25% apenas. O que mais faz é o que a gente fala fenotipal, o meio externo, o contato que ela tem cultural e o não transmissível. Ou seja, obesidade não dá para jogar como fator genético direto. Isso é muito complicado. E sim com o que você faz fora, ou seja, externamente. Principalmente mães que são obesas, que são os que vão cuidar principalmente dos filhos no primeiro, segundo, terceiro ano, tá? Principalmente aos 6 meses da introdução alimentar, que realmente não muda os hábitos, porque os filhos vão carregar os hábitos da mãe e eles vão ter maior propensão realmente a engordar. Aí existe E esse o que acontece? conjunto, né? Existe esse conjunto genético hereditário também de metabolismo, né? Como é que as pessoas vão processar os alimentos de forma diferente? Não são somente os hábitos, mas também a forma como elas trazem genes que metabolizam as gorduras, que fazem com que haja acúmulo, com que haja produção de insulina, tolerância à insulina, enfim, como cada pessoa traz enzimas no fígado que são boas ou ruins para o metabolismo de determinadas substâncias, né? É isso mesmo. Programação metabólica fetal conta com o quê? 1 ano e 6 meses. Deixa eu aproveitar, Bento. O Bento está perguntando aqui se tem como resolver problemas já instalados. Com certeza. Uma boa parte das coisas são reversíveis. Inclusive, uma das coisas mais importantes é a retirada da multimodalidade de polifarmácia. Quer dizer, muita gente que está adicionando remédios um atrás do outro, elas precisam, na realidade, diminuir vários dos remédios, porque um interage com o outro e dificulta, inclusive, a ação. Leonardo, você está me ouvindo? Eu estou sim. Tá? Ótimo, então vai lá, Eu em acho que ele não frente. aceitou a nossa programação e, pelo jeito, eu estou vendo que vai cair a cada 40 minutos, tá? Eu pedi para o Pedro ver isso rapidamente e a gente vai entrando, tá, gente? Eu peço desculpas aqui. A gente tinha feito já o planejamento para 2 horas. Eu não sei o que aconteceu. Vocês estão vendo o meu slide? Está tudo certinho? Tudo Sim, certo? Certo? sim, Estamos tá. vendo. Então, tá bom. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Infelizmente, na nossa revolução industrial, novas formas de carboidrato, a população aumentou, não teve jeito. Invasão de gorduras saturadas, mas muito mais transhidrogenadas. Deixamos de realmente nos movimentar. Lembra que todo mundo antes, tá? Lavava a roupinha no tanque, levantava com a maçanetazinha o seu vidro do carro, não tinha controle remoto, tudo era feito com gasto calórico antes. Tá? Isso é muito complexo. E aí, realmente, a industrialização, conservação dos alimentos, normalmente em gorduras. Por isso que são gorduras trans ou hidrogenadas, tá? Que elas são muito mais baratas que, por exemplo, a gordura do porco, que era um ótimo isolante para conservar o alimento, né? Mas ela custa caro. E aí vem todas essas delícias, né? Que a gente fala, né? Que, na verdade, delícias, né? Não são alimentos. É isso que nós temos que entender. Nem tudo que tem uma cara ótima é realmente alimento. Veja só, eu pergunto para vocês aí, se alguém conhecer um alimento que tenha gordura e carboidrato, açúcar junto, algum alimento de verdade, não vão pensar em chocolate, não vão pensar em processados, ultraprocessados, miojo, pelo amor de Deus. Vê se você acha um alimento que tenha isso, carboidrato e gordura. Pode pensar aí, pode rachar a cabeça. Não existe. Tá? Então, vocês nunca vão ver uma forma, porque Deus é perfeito. Se ele te dá um bife, tem gordura e proteína. Se ele te dá um abacate, é uma fruta que só tem gordura. Se ele te dá uma maçã, é uma fruta que só tem açúcar. Se ele te dá castanhas, tem proteínas e gorduras boas. E assim vai indo. Deus não vai fazer duas formas de energia juntas. E é isso que acontece na maioria dos casos em questão obesidade e sobrepeso.
O exercício físico realmente pode ajudar a emagrecer? Sozinho ele tem um poder suficiente? Essa revista aqui, que é muito parecida com o American College of Sports Medicine, que é a British, né, que é já do colégio inglês, ela ressaltou o quê? Não adianta, eu posso fazer muito exercício físico, mas o grande problema está na minha alimentação ruim. Isso é clássico. Eu posso gastar 500 calorias fazendo uma caminhada, uma corrida, ou nadando como a Anise gosta. A Anise me deve uma partida de basquete, tá? Eu não esqueci. Se eu chego à noite e tenho um consumo de 3 pedaços de pizza, da qual vai me equivaler 1.600 calorias. Para o princípio de sobrepeso e obesidade, não vai adiantar muita coisa. Eu posso melhorar outros laços ao exercício físico, mas para esse ponto, não. Então, a gente vê que só exercício físico, só esse mecanismo não é suficiente para a gente brindar realmente, tá, o sobrepeso e obesidade. E as dietas vieram muito fortes, principalmente a cetogênica. Dá uma olhada de quantos artigos, trials, cresceram durante essa época. Um absurdo. Ela está resolvendo o problema realmente do emagrecimento, porque emagrecer não é perder peso na balança. Emagrecer é diminuir o tamanho da sua célula de gordura. São coisas totalmente diferentes, tentando blindar a perda de massa muscular, possivelmente quando faz exercício, musculação, que é o treinamento resistido, aumentar realmente os seus níveis de massa muscular. Olha a diferença. Não está funcionando. Vou falar da dieta low carb, que é o melhor tipo de dieta, que eu não chamo de dieta, chamo reeducação nutricional, para qualquer ser humano. A não ser, logicamente, ali já discutimos, pacientes oncológicos que tenham traçado para a dieta cetogênica específica em certos momentos, porque o excesso de açúcar é o alimento predileto da célula cancerígena. Mas aí são questões específicas. Então, não. Dietas milagrosas, jejum, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho, não tem incidência em emagrecimento. O jejum tem incidência em desinflamação. Eu vou explicar o porquê. E aí, qual que é a melhor forma, então, de eu perder realmente peso em gordura? Exercício físico, pouco impacto. Dieta moderada, pouco impacto e as pessoas não sustentam. Parte medicamentosa, a maioria começa a fazer. Por exemplo, vamos pensar no exemplo como a sibutramina. Um bloqueador, tá? Totalmente aí, ele inibe o princípio, né? Ele aumenta a saciedade da pessoa, ou seja, ela não sente fome. Ela mexe com o estado de leptina. Não adianta, tá? Não está adiantando. A pessoa tem uma repercussão de novo de ganho de peso, mesmo porque ela não consegue manter esse processo. Tá? Fórceps não é assim. Eu tenho que trabalhar no meu intestino para diminuir um aspecto chamado grelina. Essa tal de grelina que dá muita fome, quando eu começo a regular a alimentação, ela diminui também. E aí tudo se normaliza. E a leptina começa a ir para o cérebro e começa a fazer a função dela. Tá tudo saciado. Por que está chegando? Proteínas, fibras, que são o principal alimento da nossa microbiota, vitaminas e minerais, que o pessoal acha, para que vitaminas e minerais? Gente, vitaminas e minerais estão no corpo de todo mundo. Todo mundo tem magnésio, vitamina C, vitamina E, só que estão em dosagens muito baixas pela baixa alimentação ou por um intestino que não tem capacidade de absorver. Por isso que entra a suplementação, às vezes, no princípio inicial do nosso paciente. E aí? Dietas e medicamentos. 94% das pessoas voltam a ganhar o peso, o famoso reganho. O que é terrível, porque o nosso corpo, tá, passado, toda vez que a gente fez restrição, o que aconteceu com ele? A gente comia demais, ele voltava a engordar um pouquinho mais, porque ele não sabia quando viria o alimento de novo. E o mesmo acontece no DNA da célula de gordura, a célula triglicérides, principalmente a visceral. A hora que você bateu 90 quilos da balança, você pode diminuir, mas o seu corpo está prontamente a bater de novo e um pouquinho mais, porque ele entende que para sobreviver, eu tenho que chegar naquele peso. Por incrível que pareça, a gordura tem memória, juntamente como o músculo tem a memória celular que a gente tanto fala. E as operações, as cirurgias bariátricas, a cada 10 pessoas que têm a intervenção, não importa se seja o método sleeve, bypass, 9 voltam a ganhar o mesmo peso ou mais. Então, não é a solução. Quem está aqui no curso, mesmo que fez bariátrica, vai aprender como se manter nesse processo. E quem não fez tem uma ótima chance de regular o seu corpo para não chegar a fazer uma intervenção que tem adesão. A gente fala que tem aderência. Toda vez que faz uma operação, gente, sempre acontece isso. Tem uma aderência à camada intestinal e várias inflamações relacionadas à operação.
e até inibição, principalmente, tá, de eu não conseguir pegar certos tipos de vitaminas, principalmente as hidrossolúveis. E aí, será que realmente conta muito o volume alimentar? As pessoas falam que comem demais, eu vou explicar para vocês que não. 1 quilo de gordura tem em média 7.700 calorias. Aí eu vou passar para vocês que uma maçã tem 50, 70 calorias. Se for da Mônica, tem menos, tá, gente? A Mônica não conta, só tem 50 calorias, é desse tamanho. A gente sabe se é maçã, se é uva, aquilo lá, tá? Mas ela é menorzinha. O que acontece? Se eu comer 10 maçãs, vai equivaler a um Big Mac. E um Big Mac com menos gordura, com menos carne gordurosa, com menos molho gorduroso e menos pães. Ninguém come 10 maçãs. Com 2 maçãs, eu tenho certeza que vocês estão saciados. Mas as pessoas conseguem comer 2 Big Macs, que equivale a 20 maçãs em valor calórico. E mesmo que você coma 20 maçãs, você não vai engordar tanto, mas Então, longe do que essa comer 2 Big parte Macs. ilustrativa, né? Ela dá bem essa noção do impacto que tem essa degustação, que tem muito a ver com coisas da infância, com aquele paladar da comida de conforto que a gente diz. Então, é muito importante a educação alimentar desde a infância. Mas aí, para aquela conversa, dá para mudar? Sempre dá para mudar. E depois que você muda, você passa a adquirir outro tipo de prazer na alimentação e também no exercício, enfim. Mas é uma coisa muito impressionante como existe também uma propaganda muito voltada, principalmente nos horários de pico, para que você consuma de uma forma impensada, que é o mindless eating, que é você comer de forma impensada. Isso é fundamental que a gente torne consciente o processo da alimentação, a escolha. Você não pode pegar aleatoriamente no refrigerador quando você está com fome, você não pode comer enquanto você faz outras coisas, porque a chance de você comer errado é muito grande. Eu vou falar dessa organização. Você me lembrou, quando eu fui para os Estados Unidos, fiquei 15 dias em Nova York. A Nise é mais chique, ela já foi muito mais vezes, tá? Eu ainda sou da gala pobre, tá, gente? Vamos lá. Era impressionante, nos horários nobres, era só realmente junk foods. Era propaganda só de alimentos nas cores vermelha, amarela e preta, porque isso chama muita atenção. É uma neurolinguística muito pesada. Não é à toa que eles estão com 50% de pessoas com obesidade. É um absurdo isso. E aí, só para mostrar alguns detalhes para vocês, esse saco de salgadinho, que é um farináceo, que tem xarope de milho, que é muita frutose e açúcar, tem a própria farinha e tem aí um monte de gordura, se equivale a esse prato aqui, ó, em valor calórico. Então, tira os construtores com complexo B aqui, com ferro e fibras e proteína. Aqui eu tenho, por exemplo, licopeno, beta-caroteno, proteínas de alto valor biológico, vitamina A, retinol, flavonoides aqui, tem o potássio da banana. O suco de laranja eu deixo um pouquinho de lado, porque eu posso falar da laranja depois. Só tem que ser fechada para não estar oxidada. Tá? Eu posso falar um pouquinho depois. Mas só para vocês compararem que a pessoa não engorda com um traço desse. E ela acha que isso daqui não tem relevância em valor calórico. A nossa pipoquinha, principalmente essa pipoca, que ela é horrível. Tá? Existem vídeos mostrando quando você dissolve essa pipoca, quantos elementos químicos ela produz. Ela forma uma cola. Tá? E aí você vê que ela não tem um índice glicêmico tão baixo quanto a pessoa pensa. Ela equivale a 2,5 pãezinhos só de carboidrato, que pode levar a resistência insulínica. Olha só o que tem esse composto, equivale ao mesmo que esse alimento aqui. E de forma alguma, mas e o valor calórico? Não importa, a qualidade alimentar é muito mais forte sobre isso. Com certeza, com um prato desse você não vai engordar, e com certeza isso é extremamente engordativo e lesivo ao nosso intestino. Mas eu não gosto de frutas, ou como, eu acho que engordo. Um pedacinho de bolo. Eu tenho certeza que vocês vão na festa, vocês comem 2 ou 3. Não vem não, Nisi, não olha com essa cara. Mas as festas são esporádicas, gente. Vamos lá. A pessoa consome 2 pedaços de bolo, mas não consome uma fruta durante a semana toda. E as frutas têm uma camada de fibra, que nós temos o resveratrol, que está aqui ó, na casquinha da uva e na sementinha.
Hoje, infelizmente, a gente tem frutas, tem a uva sem semente. Aí vamos para o componente transgênico do alimento, que não é interessante, tá? Morango excepcional, tá? Kiwi, complexo de vitamina C aqui, tá? Tem antocianinas que são protetivas ao coração. E aqui, nosso pãozinho de queijo, que o pessoal acha que não é tão vilão, mas olha só, tem 10 gramas de gordura. Ah, mas ele não tem glúten, já é um ótimo favor. E a coxinha com 13 gramas de gordura, fazendo a comparação. Uma coxinha que fosse feita de uma farinha, não de trigo, mas uma farinha boa, tá? Sem o glúten, com frango dentro, se torna um ótimo alimento. Então, não é a coxinha em si, é sim o que resulta de como foi feita essa coxinha. Eu posso dizer a mesma coisa da pizza mais para frente para vocês. Aqui a pessoa fala, nossa, quando passa no meu consultório, nossa, eu vou ter que comer esse prato possivelmente à noite ou na hora do almoço, eu vou engordar. Mas ela come durante o final de semana 6 pedaços de pizza. Ou seja, ela faz 6 pratos desse. Poderia ser 6 jantares dela. Olha a diferença. Tá? Eu quero que vocês criem o espectro de tudo isso. O brócolis, que é um ótimo alimento, mas é um ótimo alimento, principalmente para quem não tem problema de fermentação. Isso eu vou falar no curso, tá? Sobre os alimentos FODMAPs, que são maravilhosos. Isso eu vou soltar um pouquinho. Fritou o alimento, simplesmente eu quadriplico a quantidade energética que ele tem, ou até mais, porque ele aumenta a gordura. Até mais, porque a gordura tem 9 calorias. O carboidrato e a proteína só tem 4 calorias. Então, fritar nunca é interessante, fora que eu saturo esse alimento, aumenta o risco do colesterol LDL ruim. Isso a gente fala no curso. Lembra que eu falei de sorvete? É um absurdo. Isso não é de Deus, tá, gente? Não existe nada na Terra que tenha açúcar e carboidrato junto. Fora que ele tem uma gordura hidrogenada que é extremamente nociva ao nosso endotélio vaso. E aí, se a pessoa passa um ano comendo alguns quitutes, que a gente fala, ela vai ganhar 20 quilos. E você pensa que isso não acontece? Basta assistir Quilos Mortais. Aí vocês vão ver como aquelas pessoas que pesam 250, 300 quilos consomem, tá? Então, assim, realmente desfecho, tá? Todos os açúcares simples, alimentos que não são alimentos, na verdade, são só gorduras e açúcares, vão ter um aumento de impacto na gordura. Acho que travou aqui, foi. Aquela coquinha que eu tomo 2 coquinhas por dia. Olha, vocês consumirem exatamente 22 quilos de açúcar refinado ao ano. Então, eu vou tomar a nossa coquinha, que ela é 0 cal. Vocês vão colocar mais bioquímicos para dentro do seu intestino, o que vai ter um desfecho parecido para a insulina. Porque eu vou criar mais citocinas inflamatórias, que eu vou explicar na frente, por causa desses elementos químicos que tem naquela Coca Zero. E eu convido vocês ao seguinte: alguém já deu Coca-Cola para sua planta, para o seu cachorrinho? Não, né? Como é que a gente faz isso e toma? Mas quando entope a pia, a gente coloca a Coca lá, né? É impressionante, né? Então, isso não pode fazer parte do nosso consumo, tá? Ó, um mesinho de alguns consumos simples pode engordar 2 quilos a pessoa em gordura. E por que acontece esse princípio de busca pelo açúcar o tempo todo? O açúcar tem propriedades viciantes, causa desejo, sim, ativa as regiões cerebrais de prazer e recompensa. Um estudo feito, o açúcar se mostrou 10 vezes mais viciante que a cocaína. 10 vezes mais viciante. Colocar uma solução, assim, palatosa, que a gente fala, né, para o ratinho, né, sobre a cocaína, e colocar o açúcar. Eles vão buscar muito mais o açúcar. Por que que a gente consome açúcar? Por quê? O cérebro dispara dopamina. E qual que é o nosso grande problema hoje com as pessoas que estão em depressão? Ansiosas, compulsivas, com TDAH, dopamina baixa ou dopamina sempre flutuante. Então, a pessoa busca uma forma de dopamina, um prazer, através do açúcar. A insulina é liberada em grande quantidade. Esse açúcar, se continuar no nosso vaso, ele faria uma glicação. Sabe quando a gente coloca o açúcar na panela e ferve, ele não derrete e fica aquela camadinha? Imagina isso no nosso vaso. Todo mundo teria, tá, um desfecho duro de infarto agudo do miocárdio.
entupiria o vaso do coraçãozinho e todo mundo teria infarto. Então o corpo achou uma solução sensacional. O pâncreas vai lá nas ilhotas B, produz um monte de insulina para colocar esse açúcar aonde para não estragar o vaso? No fígado e na gordura visceral. Não é à toa que nós estamos com uma pandemia de esteatose hepática não alcoólica. Não é à toa. Antes a gente escutava esteatose hepática alcoólica, só alcoólica. Hoje não. Hoje nós temos esse grande problema, e muito ligado ao xarope de frutose, aos sucos industrializados também. A insulina alta leva ao acúmulo de gordura sem açúcar, porque a insulina já carreou, sinalizou para a célula o mais rápido possível, o corpo tem abstinência. O que acontece? Baixos níveis de açúcar, a fome acontece de uma forma absurda, é o gatilho para a compulsão novamente, o indivíduo vai lá e faz um ciclo vicioso do açúcar. E é nesse processo que a gente tem que quebrar. Então, a primeira fórmula que eu passo para vocês aqui, ciclo vicioso, se tira os açúcares simples e se coloca fibras e proteínas. Acabou. Saciedade e compulsividade melhoradas. E por que a gente fala tanto do músculo? Porque vocês estão vendo aqui é 1 quilo de gordura e 1 quilo de massa muscular. Isso daqui leva você para tudo que é lugar, te dá autonomia. Esse processo inflamatório aqui você tem que carregar para o resto da vida e é um portador direto de doenças crônicas não transmissíveis. Então, tem uma questão aqui. 1 quilo de gordura que você tem no seu corpo só gasta 5 calorias. E 1 quilo de massa muscular pode consumir de 80 a 150 calorias. Imagina quando você executa o exercício físico, ganha massa muscular, que a sua taxa metabólica de consumo, que era baixa, ela começa a consumir muito mais energia só para se manter os níveis de massa muscular, os hormônios que estão inseridos nesse eixo total. O cortisol e a adrenalina na sua degradação. Então, ganhar massa muscular não é estético. É fase de sobrevivência e autonomia, principalmente terceira idade. Se tem alguém aqui do curso da terceira idade, o melhor tipo de exercício para a terceira idade, seja sarcopenia, osteopenia, osteoporose, e seja esse desfecho que eu estou falando aqui, é a musculação. E comprovadamente, quem faz exercício físico e aumenta seu nível de massa muscular, vai poupar muito dinheiro com Ozempic, Saxenda e Victoza. A famosa semaglutida, aquela injeçãozinha que o pessoal está tomando para emagrecimento. É aquela injeçãozinha que custa de 600 a 700 reais por semana. Quando eu faço exercício físico, o mesmo composto que a gente fala da semaglutida, que é um análogo de GLP-1, ele trabalha contrário à insulina, ele dá muito mais saciedade, diminui motilidade intestinal, ele faz-se sozinho quando eu aumento meus níveis de massa muscular, regulando totalmente a questão da insulina e o diabetes. O exercício físico melhora o seu vaso. Então, se a pessoa tem uma gordurazinha no vaso, que não é uma gordurazinha, é um ateroma que a gente fala fechado, o vaso ele aumenta por causa do exercício físico, e aquele vasinho que estava comprometido com um raio menor, essa lesãozinha já não significa mais nada. Ele trabalha no processo de vasodilatação arterial. A glândula adrenal, quantas pessoas hoje sofrem em questão ao cortisol baixo? Muitas estão apáticas ou depressivas. Muitos estão entrando com o hidrocortisona, o hormônio, antes de regular os princípios sérios da adrenal. Fora que a adrenal é uma grande produtora de testosterona para a mulher. 50% da testosterona que vem da mulher vem da adrenal. Então, pense nisso. Elas têm que estar sempre funcional. Sempre funcional. Por isso que a libido, a forma de você conduzir a vida, o cansaço, está presente porque a nossa adrenal não está regulada. Para o fígado, não preciso nem falar, diminui muito a questão de esteatose hepática não alcoólica, diminui a gordura visceral, é o único que diminui a gordura visceral. Nenhuma reeducação alimentar, mesmo que seja muito bem prescrita pelo nutricionista, tem impacto tão alto quanto tem o exercício físico na gordura visceral. Somente ele é capaz. Porque na hora do exercício eu libero dois, assim, favorecedores. O cortisol, e se a sua adrenal não estiver boa, você não fabrica tão bem, e a adrenalina, que realmente quebram a gordura e transformam em energia para nós. E mais interessante, toda vez que eu faço exercício físico, eu melhoro a minha gordura marrom, que ela é cheia de mitocôndrias. A gente sabe que baixas mitocôndrias tem muita doença relacionada a isso. E ela cheia de mitocôndrias, ela utiliza a gordura como fonte energética.
Aí eu pergunto para vocês, vocês têm mais 600 músculos e não se mexem. É possível isso? Não é, né? E está aí a fórmula mágica, que a gente vai ter um módulo inteiro sobre exercícios físicos, exercícios aeróbicos, exercícios resistidos com a musculação, o famoso treinamento intervalado, o famoso HIIT, a gente vai falar bastante sobre isso. Sarcopenia, sempre ligada a desfecho duro de morte. É isso que vocês escutaram mesmo. Quanto menos massa muscular, mais propensão à morte por todas as causas. Olha só que interessante, um indivíduo com massa muscular de 20 anos, treinado, e um indivíduo aqui de 63 anos sedentários. Isso aqui é o quadríceps. Olha a diferença que tem. Olha o nível de massa muscular, como é que metabolicamente esse indivíduo pode estar bem. E olha a gordura que ele tem subcutânea, né? O nível de inflamação que ele está. E por que a gente fala tanto de sobrepeso, obesidade? Porque o excesso de peso ou obesidade, ela tem desfecho para todas essas doenças. Ela é o início de todo o processo inflamatório e de todas as doenças crônicas não transmissíveis. Mas por que doenças crônicas não transmissíveis, Léo? Porque 85% das pessoas que morrem são por doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, a gente poderia frear esse processo, poderia frear esse multimedicamentos, com mudança de estilo de vida, com mudança de cultura, de filosofia. Todas as doenças que estão linkadas aqui à obesidade, câncer, 13 tipos de câncer, disfunção erétil, aqui nós podemos falar de libido, gota, distúrbios alimentares, distúrbios de sono, distúrbio de humor, osteoartrite, ou doenças autoimunes, que a gente já conhece, Hashimoto, artrite reumatoide, diabetes do tipo 2, que se não cuidar vai virar diabetes do tipo 1, insulo dependente, uma classificação com risco cardíaco direto, hiperglicemia, doenças coronarianas, acidente vascular cerebral e hipertensão arterial. Lógico que entra infarto agudo do miocárdio aqui também. Então, o cerne sempre vai ser o quê? Tão quanto eu consigo dizimar o que está em excesso, aquela gordura visceral causadora de todas as doenças que nós estamos vendo aqui. Uma triste notícia para vocês, como eu falei, né? O corpo tem memória, tá? E a célula de gordura triglicérides também tem. O indivíduo que pesava 149 quilos, ele fez todo um trajeto de reeducação e exercício, chegou a 103, e ele fez o trajeto chegando a 75 quilos. Ele pegou a célula de gordura dele, saiu de 0,9 micrômetros e foi para 0,2. Ótimo. Só que o número de células dele continua a mesma. Ele não modificou o número de células, ou seja, está propenso a ser obeso de novo. Obeso, sempre ex-obeso, pode virar obeso. Como é que eu faço para tirar essas células? Só fazendo lipoaspiração, que eu não indico a ninguém com tantos desfechos ruins que tem. Modificação de comportamento também não vai tirar essa célula. Eu tenho que diminuir o meu nível de triglicérides e manter. Essa é a grande questão, manter. E o que afeta o principal metabolismo de utilização de gordura? 70% que vocês utilizam da gordura é através da taxa metabólica basal. 70%. Quanto mais massa corpórea magra, quanto mais músculo, mais taxa metabólica basal eu tenho. Ponto. Seja por expressão de testosterona, seja por expressão de cortisol, adrenalina no momento, seja reparação do tecido musculoesquelético, organização geral do corpo, é isso que ele faz. Quanto maior a área de superfície corpórea, maior taxa metabólica basal. Por isso que uma pessoa que pesa 150 quilos não pode ter uma reeducação alimentar de 1.200 calorias, como tem uma pessoa de 80 quilos. É individualizado, ele não vai conseguir conter as funções normais dele. Ele tem sim um gasto energético maior só porque ele tem que carregar o corpo, ele tem mais massa muscular no quadríceps. Não faz sentido nenhum. Então, tudo tem que ser individualizado. Se diminui com a idade, sim, por causa de uma questão hormonal, principalmente as mulheres que entram na fase menopausa. Taxa metabólica aumenta com a temperatura corpórea, basta pensar na febre. Quem está com febre, depois vem aquela fome demasiada. E isso a gente pode colocar dentro do exercício físico, com uma taxa metabólica acelerada benéfica. Quanto maior o estresse, maior taxa metabólica basal, sim. O estresse de exercício, novamente, nos compõe muito bem. O estresse pode levar a pessoa a emagrecimento para ela não comer. É diferente, tá? E quanto maior os níveis de tiroxina, vai ter uma aula maravilhosa de tireoide que eu vou dar para vocês, tá? E principalmente o T3, eu vou falar a relação de T4 e T3, né? E a adrenalina durante o exercício físico, maior é o emagrecimento.
O peso na balança não diz nada, gente, nada, nada, principalmente quando passa comigo e com a Nise. O que eu quero saber é o tão quanto essa pessoa tem de quantidade de gordura, que vai causar doenças, e o tão quanto ela tem de massa magra. Olha só a diferença aqui. Mesmo índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura quadrada, mas os corpos só um pouquinho diferentes. Só um pouquinho. Esse com certeza tem uma taxa metabólica basal extremamente alta. Não estou dizendo que esse é um corpo sadio. Estou mostrando uma relação tecido, músculo esquelético e gordura subcutânea e gordura visceral. São coisas diferentes. Qual que é o guia, então, do emagrecimento? Que eu vou falar isso no curso ponto a ponto. Sono é a primeira questão que nós temos que realmente trabalhar. Sem o sono devido, sem o exercício físico benéfico, sem fator cognitivo de aprendizagem no outro dia, sem hormônios bons que realmente a gente gera no sono, como o GH, que ele queima a gordura, ele é lipolítico, e como a testosterona, que remodela o corpo inteiro. Intestino, vou falar um pouquinho já agora, reeducação alimentar, vou falar agora. E o exercício físico, a gente não vai falar nessa aula, vai falar amanhã. Ansiedade, compulsividade, depressão, microbiota intestino. Vocês vão ter uma aula master, a aula que eu mais gosto de dar. Essa aula vai tirar todas as dúvidas de vocês. Vocês vão entender porque vocês têm azia, refluxo, constipação, por que alergia ou intolerância ao alimento, o que isso causa de dano no nosso tecido, tá? Geral, não só na nossa microbiota, intestino delgado e grosso, mas sim na corrente sanguínea. Como é que nosso corpo reage a algumas proteínas de certos alimentos? É tão interessante. O glúten, por exemplo, uma proteína de 3 aminoácidos super resistente. Modulação de resistência insulínica, uma das aulas que a Anise adora, tá? Coeficiente de diabetes direto. Cronicidade, persistência e logística. Não adianta fazer. Tem gente que vai na academia uma vez por mês. Ela fala, vou cronicamente uma vez por mês. É semanalmente com a reeducação alimentar também. Quer falar alguma coisa, Anise? Eu acho que é muito importante, porque essas coisas que nós estamos somente elencando, elas vão ser bem detalhadas no curso, e você vai poder se aprofundar no conhecimento e também nas atuações. Mas eu acho muito interessante o seu jeito de pensar, que você coloca de uma forma muito acadêmica, institucionalizada, todas as coisas que vão estar trabalhando para fazer o conjunto, né? E é isso que vai dar a saúde, né? É a concatenação das variáveis, está realmente isso que é o ciclo circadiano correto, né? Que a Ah, eu gente vou vai falar falar desse mais. ciclo que você vai adorar, Nise. E é Você vai incrível adorar. Conta a história como é que a dele. gente tem ritmo dentro do corpo, como é que a gente tem ritmo dentro do ano, dentro do ciclo lunar, da lua, das Nossa, estrelas, isso é tão do legal. sol. É Ah, isso muito vou falar de energia, impressionante isso é como o muito nosso legal. corpo está conectado com toda essa natureza. E é incrível como nós ainda somos seres intimamente conectados com a natureza mais básica, né, do planeta Terra. Então, isso vai ser muito Exatamente. importante. E aí, vamos aí também falando sobre os exames bioquímicos e essa filosofia de vida, né, com natureza, com amor, família, responsabilidade com o meu eu, mas tem uma outra coisa, que é o objetivo de vida, que é propósito. Quando você tem propósito de vida, tipo, eu quero viver para estar Só um minuto, Nise, disponível só um minuto. para Desculpa fazer te isso. interromper, minha amiga. Pode ser que caia de novo, porque ele não aceitou o nosso Pro, tá? Então, estamos com 6 minutos. Eu peço a todos vocês muita paciência. Entrem de novo, pense que é o episódio da Netflix. Então, você foi descansar, foi no banheiro e retomou esse episódio de novo, tá? Por favor, eu peço desculpas. Amanhã a gente vai acertar esse processo. De forma alguma, a gente não vai deixar de entregar esse conteúdo. Tá de fácil assimilação para todo mundo? Tá todo mundo gostando? Escreve aí certinho. Vê se não tá difícil o tipo de comunicação minha. Lógico que na aula eu embaso muito mais detalhado e com uma parte um pouquinho mais fácil Está de ser passada. perfeito, está muito bom. Eu acho que está assim dando para a gente seguir super bem. E agora não tem problema. Se cair de novo, a gente já aprendeu a entrar, não tem É isso problema aí. nenhum. Depois a Netflix, gente sempre isso. reorganiza. Netflix, obrigado.
E aí, lógico, cronicidade, persistência e logística, eu vou falar sobre muito isso. Ou seja, durante a semana, bela viola, vocês fazem tudo certinho. Chega no final de semana, vocês comem 3 vezes mais calorias do que vocês comeram na sexta-feira. E no Todo mundo está sábado, dando a mesma risada. coisa. E aí, como é que a insulina se comporta Pé na isso? jaca. É. Pé na jaca. Modulação das doenças crônicas não transmissíveis, é isso que eu quero para vocês. É isso que nós queremos entregar. Menos remédios, mais saúde, mais autonomia. Ciclo circadiano, eu vou falar bastante. Exames bioquímicos, eu sou PhD nisso. Eu tive que me mover muito para tentar expressar antes de acontecer os sinais e sintomas das pessoas. Então, vou dar uma pincelada para todo mundo, não vou complicar. Porque eu sei que a maioria aqui não é estudante de medicina, nem de nutrição, nem educação física. Educador Mas físico, também, né? Até pode ser, exatamente. porque E é aqui profundo. é profundo. Eu vou falar disso daqui a pouco, que é filosofia de vida, natureza, amor, família, responsabilidade com o meu eu. Isso é muito importante. Eu tenho que ter o quê? Responsabilidade comigo para ajudar as pessoas. Porque eu tenho esse amor comigo. Só assim eu consigo ajudar. E as pessoas querem isso, que você se cuide sempre. Sigamos. Olha só como eu faço para não ter doença. Essa é a base de qualquer região para não ter doenças. Sono e estresse. Modulação do eixo HPA, que está ligado à depressão, compulsividade, ansiedade, tá? Também tá, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E entre outras coisas, como Alzheimer e Parkinson. O Exercício bom, físico. o bom, Leonardo, é que, assim, ao acabar o curso, essa linguagem que hoje ainda não é parte da sua linguagem, né? Vai estar muito presente, porque a gente vai falar sobre vários ângulos, então esse conhecimento ele vai entrando de uma forma bem orgânica, bem Exato. harmônica, e aí você vai dominando cada parte, e no final do curso você vai conseguir até falar sobre isso para quem você quiser, porque Sim, isso vai te dar instrumentos adequados de conhecimento para você fazer também as suas escolhas. essa é a ideia. É bem por aí mesmo. Nutrição, vou falar bastante, tá? Espiritualidade, a Nise vai dar uma aula sobre isso, não vou falar agora. Contato com a natureza, nós temos que aterrar nosso pé na grama, gente. Esse indivíduo chamado celular o tempo todo, 2 computadores que nem eu faço, mais o Netflix de vocês, mais a impressora que liga não sei o quê, pega o rádio, está funcionando tudo junto, É é uma queimando o carga cérebro. eletromagnética que passa para o nosso corpo, que ativa uma transcrição de DNA que a gente não quer. A gente não tem ainda associação direta ao câncer, mas pode ser um gatilho, se já tem algumas outras associações, a levar a isso. Então, contato com a natureza é obrigatório e amor eu não preciso nem falar. A família, aos amigos, é o que você trabalha. O intestino, vou falar agora para vocês uma boa parte. Lógico que essa aula aqui é master. Nise, desculpa, vai ser 2 horas de aula no mínimo disso daqui. Porque se eu sanar o problema de intestino, só intestino já valeria esse curso aqui para vocês. Só intestino, tá? Então a gente vai falar de saúde de gastrointestinal, detoxificação do intestino, o que entra também fígado, inflamação, e sensibilidades alimentares, o que é tal da alergia, o que é tal da intolerância, se o glúten realmente faz sentido retirar, se a lactose, que é um sacarídeo, faz sentido tirar, vou falar tudo sobre isso. Mitocôndrias, se eu não tenho, eu tenho doenças, vou falar bastante. Inflamação e estresse oxidativo, que está ligado totalmente à função mitocondrial em vários órgãos, vou falar, e a inflamação entra também com resistência insulínica. E depois eu vou falar um pouquinho de vitaminas e minerais, tudo em módulos. Agora, não adianta nada se eu não tenho a base, eu migrar para apenas as suplementações. É dinheiro jogado fora. O intestino não tem absorção. Ah, mas eu vou fazer um soroterapia o tempo todo. Não é bem assim. Então, se eu quero ter saúde, sempre a base é importante. E se vier uma doença com uma base muito boa, o prospecto é maravilhoso. Maravilhoso de se curar da doença. Sono. Impacto direto da taxa metabólica basal. O indivíduo diminui a taxa metabólica, que diminui uma ótima opção de utilizar a gordura como fonte energética. Impacto no rendimento do treino. O indivíduo que chega a 7 noites, diminuindo 2 horas de sono, 7 noites, 2 horas de sono a menos, tá? Impacto no rendimento, impacto na compulsão alimentar.
Eu tenho pacientes que são sensacionais. Eles não dormem direito e eles dizem que não lembram o que eles atacaram na geladeira, aquele salame na gaveta, aquelas Então, né, a gente não tem noção, às vezes, do que a gente faz, e o sono, ele processa todo o nosso inconsciente. Ele faz também células-tronco cerebrais. Ele refaz é, neurônios que estão se degradando e ele ajuda na reconstituição da nossa memória, mas, além disso, ele faz o nosso aprendizado. Você aprende uma série de coisas que fizeram parte do seu dia e que talvez você não tivesse toda a noção em relação àquilo que você aprendeu durante o dia. Oi, Leonardo, você está sem som, tá? Volta Peraí para que o eu som. volto. Voltou o Pronto, som? pronto. Minha imagem está aparecendo? Não, Pronto. pronto. É que, na Agora sim. verdade, né, o nosso sistema Netflix bloqueia porque eu sou feio. Então, um certo Ah, período de feiura deixa entrar. Foi isso que ele você quer falou. elogio. Feio e bonito são Ó, depois eu até ia critérios tocar muito violão para culturais. vocês, tá? Para vocês não ficarem tão chateados, tá? Tô deitado eu fazer uma introdução de MPB, tá? Tá aqui meu violãozinho, minha guitarra lá. Não tá fácil. Vou Tá compartilhar ótimo. essa tela aqui, continuar esse bate-papo maravilhoso. Ó, já pediram oba aqui, ó. Com violão sai mais caro, gente. A vida é dura. A gente tem que realmente, né, cobrar pelo talento, brincando, pelo amor de Deus. Eu estava falando, né, do sono, que você tinha citado rapidamente, a importância do sono para o aprendizado das memórias atávicas e Você vai ver o também slide disso, você vai adorar. para você metabolizar, né, todo o seu conhecimento do dia. Pois é. E eu vou falar, é muito legal a aula de sono, porque eu falo das 5 fases do sono. Como vocês acordam 4 vezes por noite a 6 vezes, e como eu sei que eu estou no sono profundo e REM, não hoje diretamente. E o que a gente pode utilizar de suplementos? Já canta a bola aqui: magnésio, rionato, que passa pela camada hematoencefálica. E eu vou falar de algumas tinturas de chazinhos que realmente vocês vão sonhar com gnomos de outra forma, tá? Mas isso, aguardem, não percam a audição. Todo mundo aqui já está fazendo o curso? Ainda não, só está aqui com pré-inscritos, né? Tem problema não, tá? Vai vendo aí, vamos avaliando, é importante o feedback de vocês. Então vamos lá. E se Se eu tiver tenho. dúvida, né, Leonardo? Se tiver dúvida, Tem, entre em contato com o nosso WhatsApp, né? tem Porque tudo no suporte. depois o suporte vai te oferecendo informações. Então, é importante que você venha, faça o curso para você poder se aprofundar. Mas se você tiver dúvidas com relação ao curso, você pode entrar em contato com o nosso suporte, tá bom? Ó, tem a Andréia de Faria aqui. Oba, eu quero muito fazer o curso. E Andréia, eu quero muito que você faça o curso também, tá? Pode fazer, tem desconto ainda de 20%, isso que é muito legal. É lógico que a gente está dando uma introdução aqui, gente, brincando. O curso é assim, tá? Fora que nós prometemos, tá? No curso, eu e a Nise, a cada 4 módulos, vocês vão ter essa aula de novo conosco. Só que é uma aula tira dúvidas. Tudo que vocês perguntaram insanamente lá, nós Se tentaremos nós resumir. soubermos, obviamente, né, a resposta, a gente vai dar a resposta, né? É isso aí. O pessoal está me Mas é uma entendendo. coisa legal porque a gente vai construir uma comunidade, né, entre nós e o A primeira conhecimento comunidade. vai se acumulando e aí você assiste às aulas, aí você pega as perguntas, a gente vai dizer quais as aulas que vão ser parte das perguntas, mas a gente deixa aberto para que você possa fazer outras perguntas também, né? Desde que não seja óbvio qual é o meu tratamento para tal doença, não é esse o objetivo. Nós não Não vamos é estar aqui teleconsulta. com o consultório aberto, né? Oba, Ana Paula, bem-vinda aí, viu? Vamos converter e vamos trazer mais gente, pessoal. Vocês que tiveram essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais, avise os amigos, avise os conhecidos, às vezes os colegas da faculdade, os colegas do trabalho, porque a ideia é que realmente esse curso seja um transformador na sua vida e que traga um conhecimento que te dê prazer de aprender, né?
prazer de construir novas pontes para o conhecimento. E falo mais, hein? Se a gente chegar num número interessante, eu topo, se a Alice topar, tá? Fazer um encontro, tá? De final de curso em um auditório. E aí vocês conversarem conosco, a gente dá, fazer uma abertura, trazer colegas. Eu adoro isso, gente. É muito importante, tá? Eu topo sim, eu adoro essas coisas, não tem jeito, tá? Para quem é docente, eu gosto da palestra, é um barato ter contato com vocês. É o mais Com importante. certeza, com É o mais certeza. importante. Então vamos lá. Sim, quem não dorme não emagrece. E aí eu pergunto para vocês: todo mundo aqui sonha quando dorme? Ana Paula, parabéns! Você tem 2 ou 3 sonhos, Ana Paula. Pode fazer aqui por números, eu sei ler Libras também, tá? Deixa eu ver, ó, todo mundo aqui sonha. Parabéns. A gente vai falar muito sobre isso. Que legal, já tem gente se inscrevendo lá, já fazendo. Muito bom, aproveita os contos. Mas Gente, é um curso que eu vou falar para vocês, tá? Eu já fiz. significa que essas pessoas estão entrando na fase REM, né? Que é dos Rapid Eyes Movements, que é a hora em que você, através do Olha sonho, esse inglês, repete, por favor. Repete, Rapid please. Repeat, Eyes please. Movements, REM, fase REM. É outro nível. E exatamente essa fase em que você aprende as coisas, em que você elabora muitos dos conhecimentos. Às vezes eu durmo com um problema, acordo com a solução. E às vezes você revê coisas do seu dia e percebe mais informações que estão atrás do cenário. É muito interessante essa coisa da higiene do sono. Você, antes de dormir, você se preparar para dormir, não ficar no Exatamente. celular até o último momento, né? Agora, isso que É você isso aí, ó. falou, Já né? iniciou aqui, tá tudo bem. Esse impacto na compulsão alimentar. É interessante porque às vezes você chega em casa à noite muito cansado, é a hora que você mais come de repente, porque é como se liberasse o cérebro reptiliano, né, abaixo assim do infratentorial, então toda a parte cortical que te determina o controle, etc., Ô, Nise, você é não como chegou se a ver meus fosse slides, né? homem das cavernas. Você não Eu viu estou meus olhando slides, aí. viu? Não, mas você Não, não viu não. os da frente, né? Uhum, não, ainda não. Nós estamos, então, em transmimento de pensação, porque você acabou de falar do próximo slide. Nise, é evidente, tá? Além de tudo. E é justo isso mesmo, tá? Eu vou explicar o que é o ciclo circadiano e essa fase. E realmente, as pessoas têm impacto maior, e assim, quem não dorme não tem neuroplasticidade, que é realmente fazer. Porque nós temos perda de neurônios a partir dos 25 anos. Eu vou falar também dos compostos que nutrem a mitocôndria do neurônio, a nossa fonte energética, que é a B9, a B12, a B6. Vou falar do zinco, magnésio, selênio. Vocês vão entender que tudo tem as caixinhas corretas para colocar. E aí, olha lá, Lise, você acabou de falar. Nós temos um gene que regula tudo bonitinho, chamado gene clock. Por isso que a gente faz a programação metabólica fetal, porque a gente espera que a gente regule dos papais e das mamães antes do filho ficar acordando o tempo todo com eles lá na frente. Tá? O nosso ciclo circadiano ele é perfeito. Lembra aquela historinha que a gente falava, tá? Isso é bem interessante. Café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar dos menos desprovidos? Por que a gente faz isso? Porque a nossa taxa de cortisol e adrenalina para consumo alimentar e perfazer o dia é muito alta nesse período. E a partir daqui nós começamos a desligar os nossos processos, né, que são mais críticos durante o dia. A gente começa a liberar melatonina quando fica escuro, serotonina, endorfina, tá? Principalmente desliga a dopamina para que eu consiga entrar na fase do sono. Só que as pessoas ficam na televisão, no celular, estressadas, vendo coisas que estressam no Instagram, no TikTok. O TikTok vai ser bloqueado nos Estados Unidos. E assim vai indo. Isso emite uma onda, tanto de calor quanto de luz, que inibe totalmente a melatonina e aumenta a dopamina e principalmente a adrenalina. Pronto, você está com eficiente ruim para você não dormir. Fora que a última ingesta nossa deveria ser às 20 horas. E possivelmente de carboidratos baixos.
para que a gente tenha uma inibição da produção de insulina, porque nessa fase é muito mais engordativa. Ah, mas eu quero comer pizza. Desculpa, o melhor horário seria no café da manhã. Se Não for, é à né? Olha lá, hein? não é à noite. Porque aqui o nosso cortisol tem que estar em 1/12 desligado para eu poder dormir. E as pessoas acabam vendendo o ciclo. Por quê? Normalmente, tá, elas fazem uma alimentação muito aumentada da tarde para a noite, utilizam estratégias para se manter acordado, como cafeína, ou até o álcool, pulam refeições e chega à noite, é lógico que ela está com uma fome voraz, o corpo dela está pedindo macro e micronutrientes. E justo ela come e vai dormir, não sabe porque começa a ter refluxo gastrofágico. Né? E lógico, ela vai engordar muito mais, porque ela não vai utilizar essa fonte energética de alguma forma. Elas não estão mais em centro de vigília, elas estão agora indo dormir. E o que faz as pessoas emagrecerem? Ter os ciclos regulares, a amplitude dos ritmos. Quanto mais eu tenho, mais termogênese eu tenho, não lipogênese de engordar. Então, tudo tem um ciclo circadiano. Então, guardem isso. Tá? Alimentações benéficas começam das 6 da manhã e vão até ao máximo às 20 horas. Lógico que eu vou explicar tudo isso no curso, como devemos fazer. Quem não dorme, aumenta o cortisol. Lógico que vai ter uma resposta piora no sono, aumenta a frequência cardíaca e pressão arterial. Sistema adrenérgico. Diminui o GH, que ele é lipolítico. É ele que utiliza a gordura como fonte energética. E esse mesmo GH vai para o fígado, vira IGF-1, que é um construtor tanto tecidual quanto ósseo. Está lá a sarcopenia, osteopenia, osteoporose. Diminui a reparação de tecidos. Aumenta o risco de lesões articulares. Tá? Principalmente para quem gosta e deve fazer exercício. E aumenta a gordura corpórea. Diminuição da testosterona, que é o hormônio da vida. Reparação dos tecidos diminui por causa da testosterona e também por causa do IGF-1 que vem do GH. Aumenta o risco de lesões, gordura corporal, diminui massa muscular e a libido. Uma das perguntas que a gente faz classicamente no consultório aos homens e às mulheres, para os homens, vocês têm ereções noturnas. E para as mulheres, no ciclo menstrual ovulatório, ela tem vontade maior, aumentada, de fazer amor no período noturno, por causa dessa modulação de testosterona. Não estamos falando de sexo, estamos falando de um estado fisiológico natural. E aí eu tenho que falar para vocês do famoso processo microbiano bactérias. Estamos chegando lá, hein? Aguentamos aí até o final ou vocês querem um intervalo? Na realidade, Leonardo, a gente é falado numa aula de 1h20, né? Agora, se você quiser continuar, eu vou ter que atender paciente aqui que está me esperando, a paciente que veio lá dos Estados Unidos. Então, Tá. aí você que sabe. Teria mais um Porque, pouquinho sim, se eu não consigo terminar pelo menos os módulos. a Se todo gente mundo tiver pode, dispor aí, pelo menos mais meia mas eu acho que mais um pouquinho só, porque é uma aula, hora. na realidade, é uma aula que vai depois ser mais aprofundada no curso, né? Então, a gente vai Sim, ter são só os todas livros que eu as estou jogando aulas. aqui. Exatamente. Tá? É para Ah, a compor Andréia como já será quer o nosso ficar. curso. A Andréia já está querendo ficar aí, ó. Que bom, essa Ó, vai fiquem que ser vocês uma vão aprender aluna muito mais coisas exemplar. interessantes. Olha que legal, gente. Muita coisa se estudou sobre o genoma, ele fechou e viu que às vezes a gente tem menos genes que algumas plantas. Olha que doideira. Mas a grande questão do genoma foi: será que eu mapeando a genética eu tenho solução para as doenças? E não aconteceu da forma esperada. Porque nós temos uma interação fenotipal e uma interação genética ao nosso microbioma bactérias. Teoricamente, a inflamação que nós temos são as bactérias que nós temos para continuar vivendo o corpo, mesmo que não seja em harmonia. Tanto é que tentaram transplante fecal em pessoas que eram saudáveis para pessoas que eram obesas, pensando em emagrecimento, e essas pessoas vieram a óbito. Então, a mudança nunca é drástica. Temos que entender de microbiota, sim, e a inter-relação que ela faz com os nossos genes. E o que é a famoso intestino vazado que todo mundo fala, a famosa desbiose? É quando os nossos enterócitos, células epiteliais aqui, elas não estão juntinhas. Infelizmente, quando a gente come coisas erradas ou deturpa esse processo,
a gente perde uma camada protetora aqui de bactérias que a gente chama de mucinas. E essa camada bacteriana aqui perdida, ela abre espaço para todos os contaminantes, parasitas entrarem para a corrente sanguínea. Não é à toa que hoje nós temos uma pandemia de inflamação sistêmica, síndrome do intestino irritável, alergias e intolerâncias, problemas de pele, eczema, psoríase, pele rachada, má absorção de nutrição, porque justos nutrientes como vitaminas e minerais podem ser absorvidos pela microbiota ruim. E aí, por que a microbiota é tão importante? O estudo está sendo tão crescente em cima dela, porque ela tem desfecho para todas essas doenças. O alimento que nós damos ao nosso organismo vai mexer exclusivamente com as bactérias, que elas têm que estar no nosso corpo, mas num volume muito maior. E principalmente aquelas que têm desfecho à doença. Eu sei, todo mundo já sabe, os estudos mostram que quanto maior diversidade de bactérias vindas dos alimentos, e possivelmente a gente sabe pessoas que executam exercício físico, tem mais bactérias e mais famílias de bactérias boas, é um controle direto para a obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. Então, controlar 10 vezes mais bactérias que nós temos no nosso corpo do que células é fundamental para qualquer tipo de desfecho ligado à obesidade. Então, o intestino é primordial estar controlado, sem desbiose, para que a gente não tenha desfecho das doenças crônicas não transmissíveis. E por que acontece isso? Quem não assistiu a Rutinha Raquel? A Rutinha é boa, Raquel é má. E é assim que a gente vê as bactérias do nosso organismo, né? Teoricamente, as gram negativas, que tem essas proteínas, que a gente fala aqui, tem um nome muito feio, chamado lipopolissacarídeos, e as bactérias são bem legais, porque elas têm só 3 dias de vida. Nosso intestino grosso abriga 2/3 de tudo que é fezes só de bactéria. Olha que absurdo. Essas proteínas que caem na corrente sanguínea quando morre uma bactéria, que são proteínas advindas de uma alimentação tóxica, com excesso do quê? De embutidos, com excesso de carne vermelha, com falta de fibras, com excesso de açúcares e frutose, elas aumentam a expressão delas e são elas causadoras de várias doenças. Enquanto que eu como certinho, bonitinho, eu tenho o que a gente chama de glândulas positivas, que elas são alimentadas principalmente por frutas, legumes e verduras e carnes magras. Então, eu tenho que escolher que campo eu quero estar. Né? Isso que é importante. Isso eu falo tudo no curso. E é lógico, uma passagem, principalmente, tá, de bactérias patógenas em geral, vai fazer uma inflamação que a gente chama de baixo grau. Aí o nosso sistema imunológico primário não dá conta. E aí, o que acontece? Eu disparo uma cascata de inflamação para o nosso segundo sistema, que vai impulsionar o quê? Problemas principalmente no músculo, tecido adiposo, células tumorais e fígado. Então, a microbiota, sim, tem incidência em segunda alocação, principalmente por Toll-like receptors, MYD88 e NF-kappa-beta, que são os princípios de modulação à inflamação de baixo grau. Tá bom, Léo, muito complexo isso. O que eu tenho que fazer? Juntar as minhas células aqui. Dar alimentos bons, criar a camada de mucina. Quanto mais eu faço isso, menos doenças eu tenho e menos resistência insulínica. O que é isso? Cada vez que passa qualquer subproduto para cá, eu produzo citocinas inflamatórias, que é um míssil guiando o meu sistema imunológico a combater alguma coisa. Quanto mais citocinas, mais resistência insulínica. Quanto menos insulina indo para o músculo, sinalizando, mais gordura eu tenho. Ou seja, quanto mais desbiose eu tenho, mais risco ao diabetes e mais engordativa a situação fica. Quais são as causas? Alimentação, sedentarismo, excesso de álcool, idade, poluição, estresse e fadiga, infecção de repetição, como um herpes, uma candidíase que pode ser vaginal ou até bucal, tabagismo, muita limpeza na mão, e aí eu posso falar muito sobre o que aconteceu em relação ao Covid, não vou falar agora, antibióticos e outros medicamentos, principalmente antibióticos, que eles degradam tanto as glândulas positivas e negativas, principalmente na fase precoce infantil. Sintomas de desbiose, diarreia ou constipação. Chegou agora um paciente para mim que ele vai 7 vezes no banheiro. Em um dia antecessor, a pessoa demora 7 dias para ir no banheiro.
Isso é desbiose. Língua esbranquiçada, eu sempre tive por causa do quê? Intolerância ao glúten. E não percebia, eu tenho microbiota na minha fase oral. Halitose, náuseas, depressão começa no intestino. Por baixa serotonina que vem do triptofano, o intestino consome esse triptofano e produz cortisol para combater o quê? O cortisol é sensacional. Por isso que quando a pessoa está inflamada, a gente entra com corticoides. A minha adrenal produz um monte lá no intestino para tentar blindar esses tóxicos que estão chegando. Só que aí o que acontece? Esse triptofano que deveria fazer serotonina, melatonina, dopamina e endorfina, ele só faz cortisol. E aí está a inflamação sistêmica. Flatulência, não é normal soltar gases, aviso vocês, não é normal. Os homens acham que é normal? Não é. Distensão abdominal, muitos têm gosto ruim na boca, ansiedade crônica, dor abdominal ou epigástrica e eructações, arrotos. Outros sinais, depressão, baixa imunidade. Nosso sistema imunológico tem uma interação direta à nossa microbiota. Candidíase de repetição, doença autoimune inflamatória em atividade, que foi o meu caso, doença de Hashimoto, possivelmente por consumo exacerbado de glúten, queda de cabelo, unhas fracas, tá? São sinais clássicos, sono de baixa qualidade, deficiências nutricionais, porque uma microbiota ruim rouba muitas vitaminas e minerais, e fadiga constante. Não é só a tireoide que vai levar esse processo, mas uma microbiota ruim também leva. E aí eu falo para vocês, muitas pessoas se questionam, né? Por que aquele alimento me dá acidificação? Por que não tem absorção? Porque a partir dos 50 anos a gente começa a ter hipocloridria. E eu vou mostrar todas as fases para vocês. Acidificar o alimento, quebrar, vou falar de enzimas, vou falar de cloridato de betaína, que é um ácido clorídrico natural. Tão legal. Então, para vocês identificarem... Tudo é Pode falar. muito importante, né, Leonardo? Porque são coisas que estão presentes muitas vezes em alimentos, então as escolhas que você vai fazer, a junção dos alimentos, as medicações que você vai evitar, enfim, são várias coisas de cunho bem prático. Então, eu acho que essa aula até a gente já deveria deixar guardada dentro da própria grade do curso, porque foi excelente. Já está Sim, gravada. é, É um presente já- nosso, é interação inicial do pessoal. É um teste. exatamente. Eu acho que vai ficar lá dentro, porque foi muito legal e a gente vai ter aqui a oportunidade de estar se aprofundando, voltando nesses temas todos. E eu queria agradecer, então, a todos e vou deixar vocês aí à vontade, mas eu sugiro que a gente deixe aquele gostinho de quero mais, né? Porque daí a Sim. gente vai estar se aprofundando e vai fazendo O Bento amanhã, fez o acordo do às, curso aqui. amanhã, às Bem-vindo, 8 Bento. horas, eu vou falar sobre câncer, você vai falar sobre o pós-Covid, e a gente vai ter também a oportunidade de falar sobre coisas Eu muito devo ligar a aula de importantes. cardio e a aula de hormônios básicas para amanhã também, tá? Porque a gente teve essas interrupções aí, acabou comendo um pouquinho de tempo, não quero que o pessoal fique até tarde, tá? Então a ideia realmente é ser de 1h30. Eu vou terminar a parte de gasto aqui, andar mais um pouquinho, e a gente termina os outros temas que nós vamos discutir amanhã. Leonardo, não vai dar para dar o curso inteiro entre hoje e amanhã. Fica sossegado, Não, eu a vou dar gente vai slides ter. só simplórios, calma. Não, está longe de dar. Longe, longe, longe. Não é essa ideia. Mas é o que a gente vai Vamos com abordar. calma. O pessoal Sim, vai sim, sim. poder absorver em Não, pílulas. não, não, não. Com certeza, tá? Eu vou daqui, eu só vou até a parte de microbiota e vou deixar hormônios e cardio para amanhã. Tá? Que é Tá pequeno, é bom, curto, tá bom? Porque cardio é tá muito ótimo. longo, hormônios é muito longo. E é muito lindo, Fica com né? Deus, minha Cada amiga. assunto desse é um compêndio, assim. Mas eu acho que são coisas extremamente importantes, assim. Então, muito obrigada, viu? Um grande abraço aí. Até mais. Até mais, gente. Até mais, Nise. Grande beijo, minha amiga. Boa consulta. Obrigada. Eu vou aos hospitais. Sigamos. Sigamos. Tabela de Bristol. Como eu vou falar bastante dela, aqui eu vou falar, tá, gente? Vou explicar o que é hipercloridria, hipocloridria, sinais sobre esse processo, como a gente manuseia e como a gente detecta e o que a gente pode utilizar a nosso favor. Até da aloe vera eu vou falar, que é sensacional. Não é aloe
vera para cabelo, tá? Tem uma aloe vera padronizada, pelo amor de Deus. Vai pegar a Barbosa lá e fazer coisas. Tem um produto padronizado maravilhoso de aloe vera. A gente vai comentar tudo, tá? Sobre alergias e intolerâncias com fezes cápricas, ou até alergias realmente imediatas com fezes, que são mais diarréticas. O que a gente chama de um cocô que realmente faz sentido no bom sentido, né? Um cocô que tem aspecto de salsicha, né? E aí a gente já sabe que o intestino da pessoa tá boa. O que acontece quando a pessoa faz um pedaço desse cocô? Eu sei que falar de cocô não é legal, mas é importante para a gente entender como estamos em relação à saúde. Ela faz um cocô desse jeito e depois sai fezes cápricas. Por que acontece isso? Possivelmente porque ela interrompeu as fases de fezes do dia antecessor. E assim vai indo. E vamos falar por que a gente tem que ter uma produção de água consistente. Produção não, consumo de água. Porque 2/3 das nossas fezes são de 1/3 a 2/3 de bactérias, restos alimentares, e o restante é de água. Tá? E uma coisa bem interessante, se vocês não consomem, tá, o mínimo de água necessário, que são 35 ml versus o peso do seu corpo, vocês vão pegar essa água do intestino grosso. E lembrando que o intestino grosso contém muitas fezes. Eu não queria tomar essa água de fezes. Só para vocês entenderem como o corpo ele tenta se blindar aí a não falta da água. Vamos falar dos alimentos alergênicos. Alergia imediata, que a gente chama de IgE, aquela que tem uma produção histamínica e fecha a glote, mas fala principalmente da alergia tardia, sinais e sintomas. Por exemplo, o glúten, você pode comer hoje e ele pode apresentar sinais daqui só 7 dias. E o que faz esse tipo de proteína no nosso organismo? O que ele pode mexer com obesidade, por incrível que pareça? Marcações que a gente vê sobre ele. Vamos falar do biofilme, é muito legal. Fala do ovo como o segundo melhor alimento da Terra. E o leite, será que realmente tem essa repercussão negativa, principalmente para as crianças, em questão de alergia? Para os adultos, a gente já sabe. Fala das alergias que podem ter, principalmente ao trigo, tá? E ao glúten, tá? Vamos falar soja, que a gente não passa, teoricamente, hoje mais dentro do consumo alimentar. Como devemos fazer, teoricamente, para que esses alimentos não sejam tão alergênicos, as nossas oleaginosas. E vamos falar, para finalizar esse último slide, como vocês vão modular o intestino de vocês. Vou ensinar tudo. Como remover os alimentos que são alergênicos intolerantes ou que faz mal para nós. Como a gente vai entrar numa dieta, que nós falamos, uma reintrodução alimentar, através de um protocolo que pode ser feito por todo mundo, chamado FODMAP, que são os alimentos fermentáveis, oligosacarídeos, monossacarídeos, N-polinóis, ou seja, tira, por exemplo, os alimentos que fermentam. Talvez o feijão, talvez a cebola, o alho, o brócolis, nesse momento está te fermentando, abrindo suas células do intestino e te fazendo mal. Então, como a gente trabalha essa tabela nesse começo? Como é que se trabalha com glutamina, com prebióticos? Vou falar dos probióticos, as ressalvas que eu tenho sobre eles. Probióticos não é para todo mundo. Longe disso. Depois que a gente reparou, utilizando glutamina, prebióticos, como é que a gente recoloca os alimentos em grupos? E como é que a gente tem sinais e sintomas que melhorou esse intestino? E depois, sim, a gente faz a renoculação, talvez nem com probióticos, às vezes nem há necessidade. E aí a reavaliação. É assim que a gente trabalha dentro de coeficiente, tá? De modulação intestinal. Se eu modulo o intestino, eu modulo todas aquelas doenças que eu falei para vocês. Todas as doenças que estão aqui presentes, moduladas pelo intestino. Amanhã, não percam, sensacional. Tem o que não vai ser tipo Netflix, tá? Ou seja, vai ficar acordando. Nosso suporte vai ver o que aconteceu. Vamos, amiguinho. Falaremos, tá? Um pouquinho, tá? De doenças cardiovasculares, bem simples. Vou falar da estatina e o mito relacionado ao colesterol LDL e HDL e como avaliar de verdade o seu LDL. Você chega no médico, você está com 150 de LDL, mas na verdade o LDL tem 11 subtipos. E só 2 pode levar a desfecho de aterosclerose, infarto agudo do miocárdio. Vou quebrar esse tabu com vocês. Vou falar um pouquinho de hormônios bem de forma simples, tá? Vou falar primeiro dos esteroidais, que são os hormônios que todo mundo conhece. Vou falar um pouquinho da tireoide.
A Anísia vai entrar com câncer. Eu vou soltando algumas coisas sobre vitaminas e minerais, principalmente quando eu falar de tireoide. Vou falar um pouquinho de depressão e compulsividade, pós-Covid. Mapeamento genético bem brandamente, porque mapeamento genético, quem vai dar aula? Eu trouxe o dono da Multigene, Marcelo Sadi, que é colega meu docente do curso de pós-graduação que nós damos de Ciências Ômicas. Ele vai falar de forma bem simples o que ele pode te ajudar. Exercícios físicos, minha matéria principal juntamente. Principais suplementos para a vida imunológica. É nós vamos saber sobre curcuminoides, se realmente tem relação ou não, entre outros. Tá? O ômega 3 e a programação metabólica fetal que pediram para mim, que são as tentantes. Como é que eu faço o manuseio correto para ter uma melhor forma, ter uma gravidez plena, sem riscos algum. Essa aula é sensacional, porque eu ensino papais e mamães com 1 ano e 6 meses a estarem melhor e ter uma genética melhor e possivelmente mudar o seu gene que poderia ser errôneo, o que a gente chama de epigenética, o que vai dar o melhor gene para o seu filho. Isso é super importante. Então, amanhã a gente vai passar por todos esses traços aqui. Está aberta as inscrições, tem 20% de desconto. E, se eu não me engano ainda, não acabou ainda as vagas para as pessoas que vão ganhar o presente da Nise. Ela conseguiu um pouquinho mais presentes do que as 50 vagas. Então, quem se comprometer lá, fizer a inscrição, se bater o número certinho, 20% de desconto, mais o presentinho da Nise. Peço desculpas aí pela falha, tá, do nosso Zoom cair. A gente vai acertar isso amanhã, tá bom? Compartilhe com os amigos, com os colegas. É um curso único. Acho que vocês vão ser a turma que realmente vão ter o curso, que vai ter a presença minha da Nise, mês a mês, fazendo fechamento, fazendo toda essa parte de suporte de questionamentos e perguntas. Vai ser bem interessante. Gostaram da aula? Quem gostou, coloca aqui. Achou que foi fácil esse diálogo que nós tivemos? Já trouxe oportunidades de melhora para vocês? Escrevam aqui, por favor. A slide está mudando? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Agora foi? Tá, então, último slide. Obrigado, gente. Pode ficar ansioso que o curso vai entregar muito, viu? Vai entregar muito mesmo. É um curso aí que, olha, eu vou falar de uma linguagem simples, mas que para muitos médicos, a Nise sabe do meu conteúdo como é pesado. Valeria muito a pena. Para nutricionistas, educadores físicos, pessoas que trabalham dentro dessa fisiologia integrativa, tá? Você não ganhou presente, ainda não chegou. Calma que você vai ganhar, tá? A Nise, o nosso suporte vai pedir o endereço de vocês para enviar o presentinho. Não é assim. Como é que vai chegar o presente se a gente não sabe nem onde vocês moram? Então, o suporte vai fazer toda essa coletagem de endereços de vocês, tá? Para a gente poder enviar o presente para vocês, tá bom? Então, até os 50 primeiros, acho que 60 primeiros, a gente conseguiu mais 10 presentinhos aí. A gente não pode falar o que é, senão a gente vai ter que matar vocês. A gente não conta antes. Aí vocês vão receber o presente, tá? Meio da Nise, mas só os 50 primeiros, tá bom? E aí o conteúdo que ficou faltante, nós vamos entrar no hormônio de doenças cardiovasculares. Vou falar um pouquinho da reeducação alimentar, assim, do Low Food Map, que é bem interessante, tá? Para a gente falar um pouquinho. E esses temas brandamente, porque esses a gente tem que entrar vigorosamente, tá bom? Agradeço a todos, espero que vocês tenham realmente aí ampliado os conhecimentos. A Ana Paula está sempre rindo aqui. A todos que estão presentes, migrem para o curso, tem lá, indique para as pessoas, tá? Mandem aí o link, possivelmente. Pedro, para esse pessoal aqui, manda o link de desconto para eles mandarem para as pessoas, tá bom? Mesmo quem não entrou no suporte. Legal isso. Manda o link para eles. Tá? Aí ajuda, tá? O pessoal aí. Aninha, nós vamos mandar o link para as pessoas que estão aqui, tá? Eu não sei se as pessoas que forem consumir o curso, tá? Espero que chegue até os 100 aí, e aí assim ainda 20%, mas vocês enviando aí, eu acho que vale a pena sim, tá? O Pedro manda o link, tá? De 20% de desconto aí. Ó, já tá aqui, tá? Ele vai enviar para vocês, tá? E aí vocês já podem migrar e passar para as pessoas que vocês amam, gostam, ou que queiram melhorar essa conduta, né, master dentro. Ana Paula é de que área? Eu sou gestora de uma clínica oncológica.
Então tá cabendo muita coisa para você. Não perca o módulo de microbiota e relação de desfecho ecológico. Não perca a aula de Low Food Map. E não perca a aula do quê? De Low Carb. Você vai adorar. Tá? E aí entra Na no verdade, eu segundo. gosto de todas as áreas de todo o programa que se apresentou agora, eu acho isso muito interessante. A minha É formação o é que... em letras, mas eu gosto muito da área de Ai, que saúde. barato. E é isso aí. E é isso que a gente espera mesmo, viu? Deixa eu passar a câmera para cá, porque a câmera está aqui na tela. Pronto, agora eu tô de frente para ela. É uma sacanagem, né? Agora sim. E é isso que eu espero mesmo, que vocês consumam, aprendam, leve para todo mundo. Eu tenho certeza que esse curso, se médicos tivessem um olhar um pouco diferente, nós teríamos uma relação de prevenção muito melhor e uma relação de intervenção medicamentosa muito mais efetiva, com Sim. menos medicamento. Mas tem muita coisa para a gente falar. Tá Obrigado, bom. Aninha. A gente agradeço. Obrigada. Passem para todo mundo. Grande beijo para todo mundo. O curso está maravilhoso mesmo. É de coração. Tá bom? Grande abraço. Pedrão, pode encerrar. Obrigada. Um beijo para vocês e desculpa do Netflix. Imagina. Um abraço. Tchau, gente.